Toda prática científica se apoia em uma ideia que a gente raramente para questionar. A de que as regras do universo são as mesmas em todos os lugares. Mas, e se isso for mais uma suposição necessária do que um fato comprovado? É exatamente esse dogma oculto da ciência que vamos analisar agora. Para começar essa conversa, a gente precisa entender um conceito chamado uniformitarismo. O nome pode parecer um pouco complicado, eu sei, mas a ideia por trás dele é fundamental. O problema é que essa palavra pode ter significados bem diferentes e é justamente nessa ambiguidade que está o ponto central da discussão. Basicamente, existem 3 versões dessa ideia. A primeira, de Charles Lyell, é a mais forte, o uniformitarismo substantivo, que diz que tudo na natureza, leis, processos, tudo sempre foi constante. Depois vem o atualismo, de Stephen Jay Gould, que é um pouco mais flexível. Ele diz que o presente nos ajuda a entender o passado, mas admite que as coisas poderiam ter acontecido com intensidades diferentes. E por fim, temos o uniformitarismo metodológico, com raízes em David Hume. E esse aqui é diferente. Ele não faz uma afirmação sobre como o mundo é, mas estabelece uma regra do jogo. Para a ciência funcionar, ela precisa assumir que existe uma regularidade. E é nesse terceiro tipo que a análise fica realmente interessante. O nosso foco vai ser justamente no uniformitarismo metodológico. É importante entender isso. Ele não é visto como uma verdade descoberta sobre o universo, mas sim como uma regra de procedimento, uma premissa que os cientistas precisam aceitar para começar o trabalho. Até agora, a gente falou muito sobre a uniformidade no tempo, a ideia de que o passado se parece com o futuro. Mas tem outra dimensão dessa suposição que é ainda mais básica e muito menos discutida, a dimensão do espaço. Pense um pouco na força dessa ideia. A ciência assume, quase que de forma automática, que o lugar onde um experimento é feito não importa. Um fenômeno observado aqui no Brasil tem que acontecer da mesma forma no Japão ou em Marte, se as condições forem exatamente as mesmas. O espaço é tratado como um palco neutro. E é aqui que a gente percebe o tamanho do salto lógico. Um único resultado, obtido em um único laboratório, em um ponto minúsculo do planeta, é primeiro generalizado para todos os outros laboratórios na Terra e depois para o universo inteiro. É uma extrapolação realmente gigantesca, de uma observação local para uma lei que se pretende cósmica. Esse salto nos leva diretamente ao famoso problema da indução, que foi apontado pelo filósofo David Hume. Ele sacou que essa generalização, seja no tempo ou no espaço, não é algo que a gente consiga provar com a experiência. No fundo, é um ato de fé. Nós não temos como provar que a gravidade vai funcionar do mesmo jeito amanhã ou numa galáxia distante. A gente simplesmente assume que sim. Mais recentemente, o filósofo John Norton deu um nome para isso, indução espacial. É exatamente a inferência de que as regularidades que a gente observa aqui também valem lá. E essa crença na uniformidade do espaço é tão fundamental e tão impossível de ser provada quanto a crença na uniformidade do tempo. Mas e se essa própria ideia de leis universais for uma simplificação muito grande? Alguns filósofos vão além e fazem uma pergunta ainda mais provocadora. E se as leis da física, do jeito que a gente as formula, estiverem mentindo? Isso nos obriga a repensar o que realmente significa reprodutibilidade. Não é só conseguir o mesmo resultado de novo e de novo no mesmo laboratório. A verdadeira aposta da ciência é que o resultado seja transferível, que possa ser replicado em qualquer outro laboratório, em qualquer lugar. A base de tudo isso é a crença na uniformidade do espaço. É aqui que entra a famosa e provocadora afirmação da filósofa Nancy Cartwright. O que será que ela quis dizer com isso? O argumento dela é bem sutil, na verdade. Ela não diz que as leis da física são falsas. O ponto dela é que elas são verdadeiras, mas apenas dentro das condições super específicas e artificiais de um laboratório. No mundo real, que é complexo e cheio de variáveis, elas não se aplicam tão bem. Então, quando a gente diz que essas leis são universais, elas estariam mentindo, porque essa universalidade é um produto do nosso controle, e não uma característica do mundo lá fora. E isso nos leva diretamente para o coração do problema. Essa suposição de que o universo é uniforme em todos os lugares é um dogma, quase uma crença religiosa, ou é uma necessidade prática? Uma ferramenta sem a qual a ciência não pode trabalhar? Por um lado, parece um compromisso quase metafísico. É algo que se encaixa na ideia de paradigma de Thomas Kuhn, uma daquelas crenças tão fundamentais que nem são questionadas pela comunidade científica. Mas, por outro lado, é uma questão puramente prática. Sem essa suposição, a ciência simplesmente não avança. Seria impossível pegar o resultado de um experimento e aplicá-lo a qualquer outra situação.
E essa não é só uma discussão abstrata de filosofia. A própria ciência de fronteira já está explorando os limites dessa ideia. Na cosmologia, por exemplo, pesquisadores como Jean-Philippe Uzan investigam a possibilidade de que as constantes da física talvez não sejam tão constantes assim em diferentes partes do universo. E em áreas como o estudo de sistemas complexos, fica cada vez mais claro que o contexto local é extremamente importante. Então, depois de analisar tudo isso, qual é a importância de trazer essa suposição à tona? O que a gente ganha ao admitir que existe essa crença bem no coração do método científico? Essa é a grande pergunta, não é? Se a universalidade das leis da natureza é uma crença e não um fato totalmente comprovado, será que isso significa que toda a estrutura da ciência é frágil? A resposta é um não, bem claro. Na verdade, acontece o contrário. Reconhecer isso não enfraquece a ciência, fortalece. Torna a prática científica filosoficamente mais honesta sobre suas próprias fundações, mais consciente de onde começam suas suposições e onde terminam suas evidências. Então, a ideia principal que fica é esta. A expectativa de que a natureza seja uniforme não é um fato que a gente verificou em todos os cantos do universo. É, na verdade, uma crença necessária para que o conhecimento científico possa ser construído. É o nosso ponto de partida, não a linha de chegada. E isso, claro, nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Uma vez que a gente expõe essa crença fundamental, a gente abre a porta para se perguntar: que outras suposições, talvez tão invisíveis quanto essa, podem estar guiando a ciência hoje, definindo o que a gente pesquisa e como a gente interpreta os resultados?